aqui, podem abrir as suas Bíblias, lá na carta de Paulo aos Efésios, certo? No capítulo 4, nós vamos ler de 1 a 3. Efésios 4, de 1 a 3. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Apenas estes 3 versículos da carta de Paulo aos Efésios. Como você deve se lembrar, é uma carta que faz uma referência muito especial à igreja e o seu papel na história, o seu papel no mundo. E a igreja tem como missão ser um canal, um instrumento de Deus para aproximar os céus da terra, para aproximar as pessoas entre si. E no tema de hoje, as grandes virtudes cristãs, nós vamos pensar no que Paulo escreve aqui, aplicando isso a nós, igreja de hoje, igreja do século XXI, igreja no Brasil, igreja em Florianópolis, igreja no mundo, que nos apresenta grandes desafios. Claro que em cada período da história, a igreja de Cristo enfrentou os seus próprios desafios, como nós os temos hoje. Mas uma coisa é muito importante, que a gente entenda mesmo, que a gente assimile, que a gente, inclusive, encarne este papel que Deus nos dá para sermos esse canal de transformação, esse canal de recuperação, esse canal de vida para o mundo. Porque se não houver esse tipo de ação, ou se não houvesse esse tipo de ação, o mundo já teria sucumbido há muito tempo. Então, o papel da igreja, ele é fundamental na história. E quando eu digo igreja em termos gerais. Não estou me referindo necessariamente a uma instituição, a uma denominação, mas eu estou falando da igreja que é composta por todos os homens e mulheres que seguem e servem a Jesus, que entenderam o que é o seu evangelho e que obedecem o Mestre no sentido de serem sal da terra e luz do mundo. E Paulo, então, nesse texto que nós lemos hoje, ele novamente apresenta-se como o prisioneiro no Senhor. Você se lembra disso? Essa questão, né, de Paulo dizendo, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, é um ponto de vista diferente. Dizer-se prisioneiro de Roma era alguma coisa, era um tipo de pensamento que poderia gerar até um certo desânimo, um sentimento de injustiça, né, de revolta, quem sabe, porque Paulo estava preso, injustamente preso.
Mas ao invés de pensar dessa forma mais realista, claro, mas também mais negativa, ele diz, não, eu sou, na verdade, prisioneiro de Cristo, porque ele vai dizer, né, que as minhas algemas têm contribuído para o progresso do Evangelho. E eu volto a repetir aquela cena, né, de Paulo algemado a um soldado da guarda pretoriana. Né? Então, praticamente o dia todo passava Paulo junto a um guarda pretoriano, né, preso a Paulo. Quem que estava realmente preso ali? Talvez fossem os jovens da guarda pretoriana, porque algemados ali com Paulo, aquele homem intelectual, aquele homem com uma experiência profunda com Jesus, uma transformação radical na nossa vida. Você se lembra quando ele estava indo para Damasco, ele estava cheio de fúria, ele queria prender os cristãos, os homens e as mulheres, porque ele queria acabar com o cristianismo, e ele tem no caminho de Damasco aquele encontro com Cristo, ele cai por terra, fica cego, sem enxergar, mas só ouve a voz de Cristo dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E a partir disso, há uma reviravolta tremenda, radical na vida de Paulo. De perseguidor, ele vai passar a ser perseguido por causa de Cristo. Está preso agora por causa de Cristo. E aqueles jovens ali da guarda pretoriana, que seriam a futura liderança do Império Romano, estavam ouvindo o Evangelho de Jesus com toda certeza através de Paulo. E numa das suas cartas ele diz que os da casa de César saúdam vocês. Ou seja, o Evangelho chegou na casa do imperador. Chegou lá na casa de César. Então, fazia muito sentido Paulo dizer isso, eu sou prisioneiro no Senhor. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamadas. Nós fomos vocacionados. Você não tem apenas uma vocação, por exemplo, profissional. Você foi chamado, você tem uma vocação para ser, né, profissional A, profissional B, profissional C, para ser um servidor público, para ser um profissional liberal, para ser um empresário, uma empresária, enfim. Né? Para uma série de vivências que podem realmente mostrar uma vocação para realizar aquilo. Tá? Profissão, serviço, faz parte da nossa vocação. Mas há um sentido cristão de vocação, que é ser chamado para quê? Nós somos chamados, eu não estou na igreja, porque, assim, não, eu vou fazer parte da igreja, acho que é um negócio legal e tal, vou me entrosar numa igreja, e parece que é... Pode ser até que alguém venha para a igreja movido ou movida por isso. Mas, na verdade, nós fazemos parte da igreja de Cristo porque nós somos chamados. E Paulo diz que o chamado de Deus, ele é irresistível. E a gente é chamado de alguma forma, alguns desde a infância, alguns na adolescência, na mocidade, ou até mesmo crianças, sentem, de alguma forma, um chamado para abraçar Jesus, se deixar abraçar por Ele. Outros são chamados quase no final da sua vida. Mas há um chamado para todos nós. Nós somos chamados para quê? Para recebermos bênçãos, para ficarmos aí
né, comemorando, celebrando, estou na bênção, que maravilha, vou para o céu e tal, que alegria, e né, vamos louvar, vamos adorar. Tudo isso tem o seu lugar. Essa celebração da salvação, da vida em Cristo, claro, mas nós somos chamados fundamentalmente para servir. Para servir. Servir a Deus. Fazer parte da igreja de Cristo é ser chamado para servir. Não é para ser servido. É para servir a Deus. Mas como é que eu posso servir a Deus? Sendo pastor? Sendo missionário? Cantando aqui no louvor, cantando no coral? Isso é servir a Deus? Também. Mas nós somos chamados para servir a Deus servindo ao próximo. Essa é a questão. Nós servimos a Deus servindo ao próximo. A gente não pode dizer que serve a Deus se a gente não está disposto a servir o próximo. A olhar para quem está ao nosso redor. A cuidar de quem está ao nosso redor. A transformar as nossas palavras em ações. Ações generosas, ações fraternas, ações, muitas vezes, de exortação, alguém que está mais ou menos num certo descaminho, enfim, mas sempre com amor, é claro. Então, a gente foi chamado para servir a Deus, servindo o próximo. E aí alguém, certa vez, perguntou para Jesus, Jesus, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Depois dessa pergunta, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Do bom samaritano. E linda história daquele homem que socorre, o cidadão que foi assaltado, ficou quase morto lá na beira da estrada. Passa um sacerdote e passa de longe, não olha para ele, não socorre. Passa um levita, pessoas da religião, pessoas, vamos dizer, da igreja, naqueles dias que dão ali uma volta ao longe para não se envolver com aquela pessoa que estava ali caída à beira da estrada, semi-morto. E aí vem o samaritano, e Jesus, ele não conta essa história sem um propósito, passa ali um samaritano e socorre aquele homem, coloca-o no seu animal, leva-o para uma hospedaria e pede que o homem cuide dos seus ferimentos, deixa lá um dinheiro e diz, olha, se precisar de mais, na volta eu te reembolso. O bom samaritano. O samaritano, para o judeu, o judeu desprezava os samaritanos. Para o judeu, o samaritano não valia nada. O samaritano era uma expressão que havia entre os judeus que dizia assim, samaritano só serve para combustível para o fogo do inferno. É bem assim que eles pensavam. E Jesus diz, olha, no fim, não é o sacerdote nem o levita, o pessoal da igreja que vai socorrer o cidadão caído lá, é o samaritano. É o samaritano. Então, o meu próximo é aquele que, de alguma forma, está próximo de mim, que precisa de algum tipo de ajuda, de algum tipo de apoio, de algum tipo de atenção. Entende? Nós não podemos viver nesse mundo só para nós mesmos. A gente não vive aqui nesse mundo só para
trabalhar para a gente mesmo ou para os nossos projetos, para adquirir coisas, muitas vezes para acumular coisas, só para o nosso desfrute, e a gente não está, na prática, nem aí com outras pessoas que não têm o necessário para sobreviver. Nós somos chamados para servir a Deus, servindo o próximo. E nessa missão que a gente tem, a gente foi chamado para servir, algumas coisas que precisam caracterizar a nossa vida como discípulos e discípulas de Jesus. E são essas grandes virtudes cristãs. A primeira delas é a humildade, não é isso? Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade. Com toda a humildade. Humildade não é ser quietinho, andar de cabeça baixa, não é ser pobre materialmente falando, não é ser tímido. Não é? Humildade significa saber de fato quem eu sou. Nem mais e nem menos. Ser humilde é saber quem eu sou, é saber qual é o meu lugar no mundo, na sociedade, na história. A pessoa humilde, ela sabe de fato, então, quem ela é. E a humildade é alguma coisa que nos leva a não nos compararmos com as outras pessoas. Porque se a gente vai se comparar com outras pessoas, muitas vezes nós podemos nos comparar com pessoas que estão cheias de defeitos e problemas, a gente acaba se achando muito bom. A gente acaba se achando assim, superior. Só existe uma pessoa com quem a gente deve se comparar nessa vida. Já vou dizer de cara que não é o pastor, né? Nem pense nisso. Mas é ao Supremo Pastor. Nós só podemos e devemos nos comparar a Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso paradigma. Então, quando eu me comparo com Jesus, quem foi Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, quem é Jesus, eu fico realmente no meu lugar. Eu jamais serei uma pessoa orgulhosa, jamais vou me achar, né, uma Brastemp, enfim, mas eu vou saber exatamente quem eu sou. Eu não sou um zero à esquerda, mas eu também não sou melhor do que ninguém. Então, para eu continuar no meu lugar, eu preciso me comparar com Jesus. Mas o próprio Jesus, no seu estado humano, na sua condição humana, disse: eu sou humilde. Não é? Quando ele convida as pessoas para irem até ele, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei, porque eu sou humilde. Essa é uma coisa que ele diz, eu sou humilde. Então, Jesus é sempre o nosso maior exemplo. Então, a gente precisa cultivar a humildade na nossa caminhada, na nossa vida, porque a gente vai viver muito mais tranquilo. A gente vai viver de forma muito mais leve se a gente cultivar essa primeira virtude, que é a humildade. Não sou menor do que ninguém, não sou maior do que ninguém, não preciso viver competindo com ninguém, mostrando que eu sou isso ou aquilo. Eu sei quem eu sou. Eu estou contente com o que eu sou. Quem sabe a gente precisa até fazer as pazes com a nossa história. Estarmos contentes com aquilo que nós somos. Com a nossa história familiar, inclusive. Para a gente viver mais tranquilamente. Então, a humildade é uma das grandes virtudes cristãs que vai fazer diferença na nossa vida e que vai nos ajudar a cumprirmos a nossa missão nesse mundo. A segunda virtude é a mansidão.
Paulo diz aqui, com toda a humildade, vivendo dignamente a vocação e tal, com toda a humildade e mansidão. O que significa mansidão? Mansidão significa o seguinte: eu estou disposto a abrir mão de alguma coisa. Nós temos sido sempre direcionados para lutar pelos nossos direitos. Não abra mão dos seus direitos. Tá? Há um lado positivo nisso, nessa proposta, porque, como cidadãos, nós temos direitos. Como consumidores no mundo do consumismo, nós temos direitos. Se você foi enganado na hora que comprou um produto, se o produto prometia tal coisa e não realiza, você tem o direito, de reclamar a eficiência, a promessa daquele produto que você adquiriu, que você comprou, ou ter o seu dinheiro de volta, enfim, satisfação garantida, ou o seu dinheiro de volta. Então, como consumidores, como cidadãos, você tem o direito de ter saneamento básico, de ter iluminação pública, e é preciso lutar por esses direitos, claro. Agora, quando a gente vai para o plano relacional, aí é outra coisa. Aí a gente está mais para a declaração daquele poeta que disse o seguinte: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Porque tem muita gente que sempre quer ter razão, mas está ficando sozinho, sozinha e infeliz, cada vez mais infeliz. Ser manso é saber abrir mão de alguma coisa, às vezes de alguma opinião, de alguma razão numa relação em nome da paz. Não significa se anular, não é isso? Não significa, por exemplo, num casamento, que um sempre vai abrir mão e outro sempre vai ter razão. Tem que haver aí um equilíbrio. Mas tanto um quanto o outro, cônjuge, parceiros, precisam ter essa noção de que algumas vezes é melhor abrir mão de uma preferência, de um gosto, e às vezes até de uma opinião, em nome da relação, da continuidade, da saúde da relação, da paz na relação, da paz familiar, às vezes da paz de uma comunidade, da paz da igreja, da paz social. Abrir mão é uma coisa muito importante na nossa vida. Isso é ser manso. Tá? E a gente tem exemplos na Bíblia. Por exemplo, lá entre os coríntios, era uma igreja que estava cheia de conflitos, e eles tinham alguns conflitos entre eles, os irmãos e as irmãs em Cristo, ali em Corinto, e eles não conseguiam resolver esses conflitos entre eles, e eles iam para a justiça comum. Levavam aquelas questões comunitárias ali, relacionais, da igreja, iam para a justiça comum. Porque ninguém queria abrir mão, todo mundo queria ter razão. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, os critica, dizendo isso: como é que vocês fazem uma coisa dessa? Vocês estão indo para a justiça para resolver coisas que deveriam ser resolvidas entre vocês. Ninguém entre vocês está disposto a sofrer prejuízo. E, às vezes, na vida, a gente precisa sofrer prejuízo em nome da paz. Nesse caso aqui, por exemplo, da igreja, em nome da comunhão, do testemunho da igreja perante a cidade, a sociedade. Entende? Não é vergonha nenhuma, não é ser derrotado, ser inferior, às vezes abrir mão de alguma coisa. Muito pelo contrário, muitas vezes, e eu acho que sempre, na verdade, abrir mão de alguma coisa que te era lícita é um sinal de grandeza, é uma virtude. E essa é uma característica de ser manso. Moisés é chamado de, lá no livro de Números, o manso. Não havia homem mais manso do que Moisés. Ser manso não significa ser apático.
Não significa não agir. Não, Moisés era um líder, um homem de ação, mas era manso. E ele mostra essa mansidão num acontecimento muito sério. Logo depois que o povo saiu do Egito, atravessou o mar, estava ali ao pé do Monte Sinai, Moisés sobe no monte para ter um encontro com Deus, e passam-se os dias, e o povo lá embaixo, preocupado, mas esse Moisés não volta, ele não vem, 20 dias, 25 dias, 30 dias, e o Moisés não aparece. Então é o seguinte, acho que o Moisés abandonou a gente, e Deus também, sei lá. Então nós precisamos fazer um Deus, precisamos ter um Deus aqui entre nós, para nos conduzir. E você conhece a história, ali eles fazem aquele bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro, dizendo, agora, esse é o Deus que nos tirou do Egito, esse é o Deus que vai nos conduzir. Aí depois de 40 dias, Moisés volta e vê tudo aquilo e ele fica muito indignado, e Deus também. E numa conversa com Moisés, Deus fala, esse povo aí está pedindo disciplina. E isso que eles fizeram realmente é um negócio muito, muito ruim. Como é que pode? Um bezerro de ouro, esse é o nosso Deus? Esqueceram, de tudo que Deus havia feito naquela fuga do Egito. E Deus falou, a conta vai chegar. A conta vai chegar. A gente pode fazer as coisas, determinadas coisas ruins, mas a conta chega. E o Moisés, quando vê, claro, Deus não usou essa expressão, mas quando Moisés vê que Deus está realmente muito indignado com aquilo, ele diz, Senhor, não faz isso, Senhor, tem misericórdia desse povo, e se for preciso, risca o meu nome do livro da vida. É nesse sentido que Moisés se mostra manso, ele abre mão, inclusive, de ter o seu nome no livro da vida por causa do povo. Senhor, então, por favor, preserva aí essa gente, e se for preciso, então, risca o meu nome do livro da vida. Abrir mão. Agora, não tem maior exemplo para a gente do que o próprio Jesus. De novo, naquele texto lá de Mateus, quando venham a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, tal, ele diz, porque eu sou manso. Porque eu sou manso. E Jesus foi alguém que abriu mão. Paulo escreve isso aos Filipenses, ele abriu mão da sua glória, de Deus, da sua divindade, para vir ao mundo, para nascer numa estrebaria entre os animais, numa manjedoura, num lugar contaminado, absolutamente sem recursos, pobre. Abriu mão, por causa de você, por causa de mim, por causa de nós, por causa da humanidade. Diante desses exemplos, será que a gente não se dispõe a abrir mão de alguma coisa que é possível abrir mão, em nome da paz, da nossa família, da igreja, da sociedade, enfim. É preciso cultivar a mansidão. Em terceiro lugar, a outra virtude cristã importante na nossa vida é a longanimidade, ou seja, a paciência. Paciência. As pessoas estão muito sem paciência. Basta você entrar no seu carro e sair dirigindo pela cidade, que você vai ver como as pessoas estão sem paciência, ou como você está sem paciência. Mas essa pessoa não vai, domingueiro, não sabe para onde vai e tal, e não sei o quê. Olha só, está buzinando, vou buzinar também.
não é possível e tal, esse trânsito, esse pessoal, né, não sabe dirigir direito e tal, quem vem de fora acha que o pessoal aqui não dirige direito, e como se... Né, e a impaciência, né, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que acontecer, e tem gente que não gosta, por exemplo, de dar sinal, né, de seta. Eu tenho um amigo que ele costuma brincar assim, ó, eu não gosto de dar satisfação da minha vida para ninguém, inclusive eu não dou seta quando eu estou de carro, para não dar satisfação para que lado eu vou. Né? Então, não dou satisfação para ninguém. Né? Então, mas assim, né? Se o elevador demora um pouco mais, a pessoa já começa a esmurrar a porta. Né? Não vem, não sei o quê, como é que pode e tal. As pessoas não esperam, não aguentam mais esperar. Nada. Tudo tem que ser muito rápido. Né? Internet, se a internet demora um pouquinho a mais para abrir, pronto, já não serve mais. Né? 300, não sei quanto lá de velocidade, eu preciso de 500. Eu preciso de 500 porque está demorando demais, e assim. Não é? Paciência. Paciência com as pessoas. Paciência com os erros dos outros. Eu acho que esse é um ponto fundamental nessa coisa de paciência. Nós não temos paciência com os erros dos outros. Já vamos rotulando, já vamos condenando alguém que errou por alguma razão, e a gente não quer mais saber. Não é? Como é que o pessoal fala aí na internet, que você cancelar alguém? Oi? Não é deletar, é cancelar, né? Cancelar. Oi? Bloquear. Então tem muita coisa. Mas, claro, às vezes a gente tem que dar um break em certas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós ficamos muito impacientes, e por sermos impacientes, ficamos intolerantes. Intolerantes. E nos esquecemos da paciência que Deus tem com a gente. E ai de nós se Deus não tivesse paciência com a gente. Nós que cometemos tantos erros, a gente que pensa coisas tão absurdas, nós que negligenciamos o amor, a generosidade, andar a segunda milha, enfim, mas Deus tem paciência com a gente. Imagina se Deus fosse tratar com a gente como nós tratamos com as outras pessoas com quem nós não temos o mínimo de paciência, pais que não têm paciência com os seus filhos. Que não têm paciência com as suas crianças. E tem que ter paciência, gente. Porque criança é criança. Paciência com o cônjuge. Entende? Então, a gente precisa dessa outra virtude. Porque se a gente for mais paciente, a gente vai ser mais calmo, mais tranquilo, a gente vai viver melhor. Os nossos relacionamentos vão ser mais saudáveis. E quando a gente tem também a paciência como característica da nossa vida, nós vamos transmitir o Evangelho de Cristo de forma mais intensa, mais profunda. E, finalmente, a quarta virtude cristã que nós precisamos cultivar, alimentar na nossa vida, é o quê? Suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Esse suportar aqui é ser suporte, não é? Uns para os outros. Então, na igreja, a gente tem que aprender a amar as pessoas. É a nossa escola a nossa matéria principal aqui é o amor. É o amor.
Não há coisa mais importante que a gente tem que aprender na igreja, na caminhada cristã, do que o amor. E amar aquele que é diferente de mim. Amar aquela que pensa diferente de mim, que tem gostos e preferências diferentes de mim. E este é um tremendo exercício. A gente se amar, porque nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos e discípulas, se vocês se amarem mutuamente. Não tem segredo na vida cristã. Não tem mistério. Não tem atalho. Tudo é muito claro. É muito claro. Amar como Deus nos amou em Cristo. Amar, como Jesus fala lá no Sermão do Monte, amar como Deus ama. Deus ama os que o amam e Deus ama aqueles que não o amam. Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e manda suas chuvas sobre maus e bons. É nesse sentido que Jesus diz, vocês têm que ser perfeitos como perfeito é o Pai Celeste. Perfeito no sentido desse amor, um amor que ama a quem me é agradável, mas um amor que ama a quem também me é desagradável. Esse é o grande desafio. Mas a gente tem que amar. Amar, às vezes, também é confrontar, claro. Mas é jamais desprezar. Jamais maltratar. Não é? Mas é sermos irmãos e irmãs que superam as diferenças e que abençoam a sociedade com esse estilo de vida, com essas virtudes insubstituíveis. Ou seja, o amor, a paciência, a mansidão e a humildade. E quando a gente está cultivando essas coisas na nossa vida, nós estamos fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Da paz. Esse tipo de comportamento, esse modo de ser, que deve começar entre nós, vai gerar o quê, gente? Vai desembocar na paz. Não é isso que a gente procura, viver em paz. Não é isso que a gente quer, viver em paz. Não é isso que a gente precisa, viver em paz. Porque nós seguimos o príncipe da paz. E a paz é possível. A paz é possível. Que nós, como igreja, possamos ser essa comunidade, onde cada pessoa que tem limitações, que tem dificuldades, que tem defeitos, a começar de mim, mas que possamos suplicar, pedir que Deus nos ajude, então, a sermos mais humildes, a sermos mais mansos, a sermos mais pacientes, a sermos mais amorosos, para que sejamos os instrumentos da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Que a gente cultive, com a ajuda de Deus, essas grandes virtudes cristãs na nossa vida, no nosso meio, e assim possamos abençoar esse mundo que aí está. Amém? Amém.